Olá, e a gente está de volta com mais uma edição do nosso Producast, trazendo sempre informações muito importantes, relevantes. E hoje o nosso Producast, além de ser a gente vai conversar com uma pessoa extremamente influente, que gosta muito do que fala, traz conhecimento, super divertido, descolado, né, Bruna? A gente vai receber aqui o Laércio. Deixa eu te dar um oi, tudo bem? Primeiro para a Bruna, depois a gente fala do nosso convidado. Oi, Barela, tudo bem? E um bom dia também para o Laércio. Olha aí que legal. O Laércio é conhecido como Laércio o Agricultor. Você que acompanha ele lá nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, aí já passou de 100 e poucos mil seguidores, trazendo sempre conteúdo muito relevante, falando sobre agricultura sustentável, os procedimentos do campo. E hoje ele está aqui com a gente. Laércio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que bom ter você aqui conosco. Obrigado, amigos, muito obrigado pelo carinho, por estar nos assistindo, é uma satisfação imensa estar aqui compartilhando ideia com os amigos. Ô Laércio, vou começar com a primeira pergunta aqui com relação a como você vê que a gente até então, vamos a menos de 10 anos atrás, nós não tínhamos essa perspectiva da internet no campo, de como as pessoas divulgavam o seu trabalho, especialmente na agricultura, e como você vê e que de relevância você entende isso e que o teu trabalho chega até as pessoas de uma forma tão alegre, tão perspicaz, motivadora. Como é que você se sente em relação a isso? É algo assim que aconteceu muito rápido. A agricultura, aliás, está vivendo a maior transformação de toda a história. Se nós voltar 50 anos para trás, é incrível. Ó, meu avô, meu pai trabalhava de arradinho de boi, trabalhava tudo manual. Olha hoje o quanto que está se modernizando a agricultura, as redes sociais. Eu mesmo pensava, nossa, rede social, para que será que serve isso? E tudo aconteceu de brincadeira. O primeiro vídeo que eu fiz, que viralizou assim, foi algo muito simples. Os meus filhos estavam próximo de casa esperando o ônibus e o ônibus não passava porque tinha chovido, a estrada estava muito ruim. E daí eu combinei com as crianças, numa brincadeira assim, quando eu pedi quem tá feliz, vocês gritam. Aí eu filmando, olá amigos, a administração municipal arrumou um jeito de deixar nossas crianças tão felizes. Quem tá feliz que a estrada tá ruim, ônibus não passa, as crianças, a alegria da criançada, estrada ruim, ônibus que não passa. Sabe, foi um vídeo de brincadeira, assim, e viralizou. Tanto é que arrumaram a estrada numa semana, sabe? Foi o melhor jeito para arrumar a estrada. Aí também, no começo, eu sempre fazia vários vídeos só no WhatsApp. Só que normalmente no WhatsApp só andam os vídeos assim que tem alguma agravância, geada, frio, granizo, sabe? Então, muitas vezes as informações não iam tão adiante no WhatsApp. E eu comecei há pouco tempo a mexer no Instagram. Foi mais principalmente após nós ter conquistado o título nacional de produção de soja em 2019. Então, a partir dali, eu comecei a postar mais no Instagram. Antes eu só postava no WhatsApp mesmo. E é legal, sabe? Você vai na lavoura com o teu celular mesmo, grava o teu dia a dia, o que deu certo, o que deu errado. Tem muitas coisas que a gente faz errado, que é bom a gente compartilhar para que outros não façam. É errando que se aprende aí, mostrando as coisas boas também do dia a dia. E hoje, a minha mãe, com 80 anos de idade, está lá todo dia no WhatsApp, né? Então, olha como que evoluiu essa comunicação. E que bom quando a gente consegue levar ela para o bem. Não, que bom. E com certeza ela tá no WhatsApp também muito em função de ver os teus vídeos e de te acompanhar, né? Mãe é mãe. Mãe, ela viaja junto comigo em vários lugares, ela adora compartilhar ideias, conversar com as pessoas. E na questão da parte técnica, eu sei que você aborda isso muito nos teus vídeos e que é um pilar da nossa sociedade também falar sobre agricultura sustentável. É o que a longo prazo cada vez mais
vai estar em pauta, né? Como você trabalha com uma agricultura sustentável e para quem está assistindo assim que nunca ouviu falar e quer saber em termos simples, o que seria? Viu? Algo bem interessante, amigos. Eu, em 2016, num concurso de produção local, aqui eu consegui 97 sacas por hectare. Ganhei uma viagem para a Alemanha. Pensa só minha alegria, nunca tinha andado de avião, ganhei logo uma viagem para a Alemanha, fui para Munique, fiz muitas amizades, voltei de lá muito entusiasmado. Aí eu falei para os meus irmãos, para os meus filhos, para o meu pai, agora nós vamos apartar 10 hectares na nossa propriedade e nesses 10 hectares nós não vamos medir o quanto que nós vamos gastar, e sim o quanto que eu achava que nós poderíamos produzir. Então, nesses 10 hectares, aumentei a adubação, aumentei várias aplicações, aumentei muito o meu custo. E quando eu fui colher novamente essa área, eu chamei novamente os fiscais do SESB para vir fazer auditoria. Na época, nós tínhamos que colher no mínimo 80 sacos por hectare. Se nós não colhesse 80 sacos por hectare, tinha que pagar o serviço do perito. Aí fomos colher aquela área com super investimento. Sabe quantos sacos nós colhemos? 81, só para não precisar pagar os peritos. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá em cima do caminhão e comecei a olhar muito grão graúdo, muito grão miúdo, grão pequeno. Porque o que aconteceu que nós colhemos tão pouco assim? Eu esperava uma produção a mais de 100 e colhi apenas 81. Aí voltei lá na lavoura e comecei a analisar os pés de soja. Nós tinha 40% de plantas mortas por doenças radiculares. As doenças radiculares são algo que tiram muito a nossa produção, principalmente quando chove bastante no começo. Por exemplo, aqui para nós, em todo o sul, choveu muito. Aí as raízes têm dificuldade para respirar, falta oxigênio, os fungos nadam em direção das raízes. E algo bem interessante, amigos. Para controlar a doença radicular, nós conseguimos fazer isso com bons princípios. Não tem nada que a gente possa aplicar, um fator externo que vai solucionar esse problema. É rotação de cultura, é palhada, é diversidade. O principal insumo que as plantas precisam é oxigênio, ar. Nós precisamos guardar a água da chuva no solo. Quando a gente faz rotação de cultura, plantas de serviço, carbono orgânico diferenciado, o sistema entra em equilíbrio. Só para a gente ter uma ideia, a água da chuva vem a 30 km por hora e se ela não tem palha, ela bate diretamente no solo, ela vem e pá! Já compacta a camada superficial, já começa a ter erosão. Se nós tem palha, anestesia, ela vai devagar, ela vai descendo no solo em profundidade. E algo que nós temos que sempre ter em mente, quando a gente carrega o caminhão e leva embora da nossa propriedade, mais de 95% do peso que ali está é carbono orgânico, restos culturais, palha que se transformou em matéria orgânica, carbono orgânico. Então nós temos que ter no mínimo 12 toneladas por hectare de palha. Essa palha vai ser processada pelos micro-organismos eficientes e vai se transformar em matéria orgânica. Aí nós vamos enriquecendo o solo, diminuindo doenças radiculares, diminuindo nematóides. E agora, recentemente, amigos, eu vim de viagem da Bolívia e algo assim me abriu muito mais a mente sobre a importância de pessoas e processos na agricultura. Boa parte da Bolívia é igual ao Chaco paraguaio. Das áreas que eu andei até hoje, são estouradas as áreas que mais têm fertilidade química. Lá, por exemplo, nos primeiros anos de agricultura, não precisa colocar adubo, não precisa colocar calcário, e sai colhendo quase 5.000 quilos por hectare no primeiro ano. Só que o que aconteceu? Eu fui visitar uma área muito grande ao redor de Santa Cruz de la Sierra, e lá é muito monocultura de soja. Soja. Aí faltou diversidade, faltou raiz, foi diminuindo a matéria orgânica. Um solo riquíssimo quimicamente
que dá para ensacar aquele solo e colocar de adubo para o nosso solo. Só que está faltando, sabe o quê? Os 95% que é a matéria orgânica, que é o carbono orgânico. As áreas que têm rotação de cultura, que tem milho, que tem diversidade, estão boas. Então, manteve a produção. E as áreas que é só monocultura, vai caindo. Quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Qual que é a tua comida favorita? Que você mais gosta de comer? Pensa aí, cada um pensa. Cada um pode falar. Um fala que é feijão, outro que é carne, outro que é pastel. Agora pensa só você ficar um ano inteirinho comendo só uma comida, só feijão, ou só carne, ou só pastel. O que vai acontecer? Você consegue trabalhar sem tirar férias, sem descansar? A gente não consegue. Nós precisamos se alimentar com diversidade e tirar férias, descansar. E o solo é exatamente a mesma coisa. Nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de repor esses 95% que é essencial através de plantas de serviço, deixar o solo se recuperar. Então, eu vi diante dos meus olhos o solo com maior fertilidade, provavelmente do planeta Terra, ali naquelas regiões. Tem áreas de 40 anos, amigos, que nunca foi adubo, nunca foi calcário, e eles têm macronutrientes de sobra, sabe? O solo é riquíssimo, mas falta ar, falta palha. Ô Laércio, deixa eu te fazer uma pergunta com relação você falou que você começou com 10 hectares, isso, né? Na sua propriedade, fazendo esses ensaios, entendendo de como funciona. Você permanece com essa área ou você ampliou ela já? 10 hectares foi o talhão que eu apartei, 10 hectares, e nesses 10 hectares eu investi tudo o que eu achava que era necessário. O restante do talhão eu mantive normal. Atualmente a nossa propriedade, junto com meu irmão, com os meus sobrinhos, é 450 hectares, 400 de área própria, 50 hectares de área arrendada, mas 10 hectares foi a área de teste. Aí nesses 10 hectares eu vi que eu estava errado. Para a gente colher, a gente tem que seguir os caminhos da natureza. A natureza não aceita propina. Para aumentar a produção, nós precisamos dessa agricultura sustentável, que são boas práticas agrícolas, rotação de cultura, palha, facilitar os caminhos da natureza. Sem a gente ter a natureza ao nosso lado, nós só aumenta custo de produção e não vai longe. Que bacana. E a gente vê, assim, que você tá sempre com a mão na massa, né? Assim, mão na terra e literalmente, né? E como você faz para conciliar, como você tem, por exemplo, o teu planejamento de conteúdo? Você tá lá na tua colheita, enfim, ou no plantio, e aí você decide o que você vai postar? Ou assim, ou os teus seguidores te dão também uma linha do que eles querem, eles te fazem perguntas e te pedem para explicar sobre algum tema específico? Como é que é, assim, o teu planejamento dessa parte do digital, além de todo o off que você faz aí no teu dia a dia, né? Então, acontece naturalmente. Eu tô indo na lavoura, ó. Por exemplo, agora eu fui na lavoura ontem e eu vi que eu errei um manejo no ano passado que me deu consequências negativas. Agora, a próxima vez que eu vou na lavoura, eu vou fazer um vídeo falando do meu manejo que eu fiz errado para que outras pessoas não façam errado novamente. Então, acontece naturalmente conforme vai desenvolvendo as culturas, a gente vai postando o que acontece naturalmente. Eu publico, sabe, no dia a dia, indo na lavoura, as condições climáticas, os manejos que a gente faz e está dando certo. E é incrível, amigos, o quanto que nós temos para evoluir, o quanto que nós temos para aprender. O mundo das plantas de serviço, nós estamos começando agora, nós temos um mundo inteiro pela frente. No último congresso de nematologia ficou evidenciado: imprescindível plantas de serviço para controlar nematóide. Agora, se for pensar em compactação de solo, que é o que atinge
90% das áreas brasileiras e também de toda a América Latina, o que se resolve? Plantas de serviço, gramíneas, raízes. Então, quanto mais a gente anda, mais a gente vê que o mundo é grande, que tem possibilidades gigantérrimas para nós evoluir nessa agricultura sustentável, abaixando custo e mantendo uma estabilidade produtiva. Muito mais importante do que ficar campeão, quebrar recorde de produção, é nós ter estabilidade produtiva, é manter uma ótima produção. Nós estamos com os custos muito altos, os custos praticamente em muitas áreas estão igualando a produção, então nós precisamos facilitar os caminhos da natureza para diminuir problemas, para nós aumentar a lucratividade. E algo bem importante, amigos, é nós focar a longo prazo. Às vezes a gente quer o resultado imediato e a natureza demora um pouco, não é numa ação imediata, não é uma caixinha, se a gente pudesse aplicar uma caixinha de solução. Ela vai respondendo conforme os passos, né? E a gente tem que ser persistente e acreditar no poder da natureza. A natureza é perfeita. Laércio, eu estava dando, enquanto você falava, que eu estava dando uma stalkeada nas suas redes sociais, eu vi que tem muito conteúdo lá interessante. Como você vê que as pessoas hoje, elas entendem, porque você falou agora sobre reconhecer o erro, né? E normalmente o ser humano não está preparado para reconhecer os seus erros, né? Especialmente no que tange coisas pessoais. Mas ali no campo, você mostrando, bom, eu errei aqui. De que forma você entende que isso contribui de verdade lá no campo para alguém? Todo o erro nos leva a um crescimento também. O que é algo que diferencia muito é nós aprender com os erros, ter humildade que a gente está errado. E muitas vezes nós precisamos desaprender o que a gente sabe para começar a aprender de novo. Eu mesmo errei muito. E através dos erros, eu tive a humildade de saber que eu estava errado e partir para outros caminhos. Se nós quisermos um resultado diferente na nossa propriedade, nós temos que buscar algo diferente. Eu já tentei tanta coisa, amigos, vocês não têm noção quantas experiências que eu faço todo ano, todo talhão tem experiência. Mas algo que realmente te dá resultado é o pensamento a longo prazo, é o pensamento em oxigênio, em correção de solo, em profundidade, é as boas práticas agrícolas. E tem algo que me deixa mais feliz ainda. Vocês já pararam para pensar, amigos, que esse solo que nós estamos cultivando hoje vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, as futuras gerações dependem do nosso cuidado com o solo hoje. O que nós faz hoje vai refletir lá na frente, então eu fico tão feliz em ver esses resultados palpáveis, notáveis, acontecendo a curto prazo, assim, em questão de 5 anos. Eu tenho, a maioria das minhas áreas está indo para 6, para 7 anos de agricultura, de boas práticas agrícolas. Hoje, não temos mais problema de nematóide, não temos mais problema de compactação, temos pouca erva daninha, doenças radiculares são muito pouco, então ficou muito fácil, ficou muito cômodo. Hoje, a gente vai conduzir as culturas, tem perfil de solo, consegue aguentar a estiagem, então eu consigo, com um baixo custo de produção, manter sempre uma linha de alta produção, estabilidade. Isso é o que mais me deixa feliz. Então, quando nós for iniciar nesse caminho de boas práticas agrícolas, a gente tem que pensar que esse resultado muito rápido é 4, 5 anos para aparecer. Então, nós não podemos desistir logo nos primeiros obstáculos. E se deu alguma coisa errada, aprende e bola para frente. Eu concordo com você. Realmente concordo com você, né? E o campo é a base de tudo, né? O campo é a base de tudo. Falando em campo, Laércio, eu gostaria de pincelar um assunto aqui que a gente tem visto
nós até falamos num outro episódio sobre essa questão das intempéries, de seguro agrícola, de que forma isso afeta também o campo, em detrimento ao que vem acontecendo, especialmente no Rio Grande do Sul, nesses últimos dias, né? Nós vivemos, talvez, eu imagino como falei já na minha geração, a pior tragédia climática que o Brasil viu nesses últimos 100 anos, penso assim, de que nós teremos danos irreparáveis em alguns casos, psicológicos, mas no campo, Laércio, lá na terra, o que você entende que isso vai afetar na agricultura para os próximos anos? Realmente, amigos, a situação do Rio Grande emociona só de pensar. Que tragédia natural. Primeira coisa que nós temos que entender, isso é cíclico. Em 1941 teve uma cheia tão grande quanto essa, só que naquela época tinha menos casa, tinha menos informação, então foram menos pessoas afetadas porque tinha menos pessoas. Sempre tive seca. A minha mãe tem 80 anos de idade, ela conta que quando ela tinha 7 anos de idade, ela ia longe, num rio, pegar água, numa sanguinha, pegar água, sabe? Para poder consumir, que todas as vertentes tinham secado. Então, sempre teve épocas de muita chuva, sempre teve épocas de estiagem, e não é influência do homem ou da agricultura nessas enchentes. Isso sempre teve e sempre vai ter. Já pensando que isso sempre vai ter, tem várias cidades que precisavam mudar de lugar. Aconteceu esse problema de alagamento mais de uma vez já. Então, já que vai reconstruir, se fosse possível construir num lugar mais alto um pouco, né, para evitar isso. E as lavouras é uma consequência também inestimável. Tantas vidas ceifadas. Eu tenho muitos amigos que perderam tudo: casa, carro, equipamentos, animais, e tão felizes ainda porque não perderam a própria vida. A situação no Rio Grande o soja está ardendo, tem dificuldade para chegar combustível, estrada trancada, tem dificuldade para escoar bueiros, estradas, lugar para armazenar, muitos lugares, amigos. Vamos ver o que vai acontecer com o arroz. Gente, o arroz na parte mais baixa, alagou tudo, plantou-se mais tarde porque choveu, então foi plantado em dezembro, janeiro. Soja também, o soja foi plantado muito tarde, bem lá no extremo Rio Grande do Sul, bem no sul, e pegou em cheio. Soja ardido, é uma situação lamentável. E as consequências para o solo, onde saiu esses rios, quanta erosão, quanta coisa que levou embora. Agora, o que nós precisamos fazer é um diagnóstico da área, um diagnóstico preciso. Como que está o nosso solo? Está compactado? Levou calcário embora? Fazer uma análise bem feita e repor o que tiver necessidade. Se está faltando calcário, vamos colocar calcário. Vamos colocar plantas de serviço e vamos se recuperar. O Rio Grande do Sul vai se recuperar. Eu tenho certeza absoluta. O povo gaúcho é muito forte, já passou por muitas dificuldades, foi 2 anos de seca, agora essa tragédia por chuva. Anos difíceis fazem agricultores fortes. Eu tenho total certeza que dentro de 1 ano, boa parte das cidades vai ser reconstruída, tudo vai estar organizado, tudo vai estar andando de volta ao normal. O povo é muito caprichoso, vai se organizar, fé em Deus, e isso logo vai ficar só numa lembrança na história como uma tragédia. Agora vamos nos unir, cada um faz o que pode, quem pode fazer oração faz, quem pode ajudar, ajuda, quem puder e fisicamente ajudar também. E não é só apenas com bens materiais, é conversando. Liga para o teu amigo, conversa, como é que está a situação, como é que você precisa. Tem várias formas de ajudar. E Rio Grande do Sul, essa entra para a história como a pior tragédia. Nós não temos noção do que está acontecendo, só quem está lá,
Quem está vivenciando isso sabe os problemas que tem em pequena, média, grande propriedade, todas perderam junto. E toda ajuda é super bem-vinda, né, Laércio? Toda ajuda é super bem-vinda. Eu tenho certeza que o povo do Paraná também se uniu muito. Nós aqui de Santa Catarina estamos irmanados. Quem não foi afetado no Rio Grande do Sul, o Brasil todo está se mobilizando para reerguer o estado do Rio Grande do Sul, e a importância da gente também estar apoiando, como você falou, com uma ligação, com um abraço, enfim, isso tudo é muito importante. Ô Laércio, gostaria de agradecer a sua presença conosco aqui no nosso podcast. Muito legal conversar com você. Você é uma figura muito querida, tem uma energia muito boa, um sorriso que nos deixa... É impossível, né, Bruna? A gente ficar no marasmo. Sorrindo também, né? A gente fica sorrindo também. Que bom ter você aqui, e eu espero que a gente possa conversar outras vezes sobre esse assunto tão importante que é a agricultura sustentável. Eu que agradeço imensamente pelo carinho de vocês, pela audiência. Muito obrigado a você que está nos ouvindo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe todos os amigos do Rio Grande, que possa dar fé, esperança, ânimo. Rio Grande vai se reconstruir em breve. Toda ajuda financeira, pessoal, nós podemos ajudar de várias formas. E algo bem interessante, amigos, para nós conseguir colher mais na nossa propriedade, não necessita nós gastar mais, e sim processos, pessoas, tomadas de decisão. Investe no solo que ele devolve. Aquele abraço, amigos. Fé em Deus. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo carinho, amigos. Aquele abraço. Obrigado, Laércio. Bruna, obrigado. Muito obrigada pela participação do Laércio, por mais esse episódio. Com certeza contribuiu aí muito para quem está nos assistindo. Eu esqueci de falar, Laércio. Passa pro pessoal aqui as tuas redes sociais aqui, para quem não tá te seguindo ainda, te seguir lá. Então, é Laércio, o Agricultor. No Facebook, Instagram, YouTube também. E TikTok agora consegui, junto com a juventude aí do TikTok, é Laércio, o Agricultor. Muito obrigado. Eu coloco lá semanalmente todo o conteúdo da lavoura, como que está acontecendo, os acertos, os erros também. Legal, Laércio, o Agricultor, e @Produce Oficial, né, Bruno? Produce Oficial, todos os episódios disponíveis lá, linkados, e no Spotify, né, Producast. E a gente aceita sugestões, né, de temas aqui também, né, Bruno? Com certeza. Se você que está aí acompanhando a gente gostaria de um tema específico, deixe nos comentários que a gente vai atrás desse assunto para trazer para você aqui. Um abraço, Bruno, um abraço, Laércio, e a todos uma excelente semana e até uma próxima oportunidade.